Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Ranou do portal atosnegros.com.br e imperiumfortuna.com. Bom, primeira coisa, peço desculpas a todos se por acaso vocês ouvirem muito barulho de ventilador, etc, porque aqui no Rio de Janeiro tá um calor infernal e provavelmente durante o verão vai ser assim, não vai ter como desligar tudo para que não tenha nenhum tipo de ruído no fundo, mas espero que não incomode tanto assim vocês. Esse podcast está um pouquinho atrasado, né, porque nessas semanas a gente teve uns probleminhas aí técnicos, mas já foram resolvidos. E o tema da semana também não era um tema tão interessante, né? A gente falou de caminho da mão esquerda e falamos de Qliphoth, ou Qliphoth, depende, né, de como você queira falar aí, né? Qlifas. E esse não é um assunto que eu goste, muito pelo contrário, é um assunto que eu acredito que é uma grande perda de tempo, mas como a gente está começando a ensinar a galera o básico do básico, né, sobre o estudo de ocultismo, magia no geral, eu me senti na obrigação de trazer esse assunto para que a galera que está realmente começando perceba que não é dali que eles têm que começar. Então, por conta disso, eu citei a Cabala, que sim, a Cabala é um assunto importante para quem está começando a estudar ocultismo. A gente citou sobre chakras, certo? Fizemos uma semana e meia praticamente falando sobre anomalias de chakra, como eles funcionam, e posições planetárias e tantas outras coisas incríveis que realmente são úteis. A minha especialidade sempre foi a evocação. Eu falei muito sobre Goetia durante muito tempo, o que também gera um determinado hatezinho da galera, que são assuntos sensíveis, principalmente para a galera que está começando. Hoje em dia a evocação ficou muito popular e todo mundo acredita que pode já começar fazendo evocação. E assim como todo mundo que está começando, eles vão agregando vários temas, né, e criam uma maçaroca muito esquisita. Então, por exemplo, ontem eu estava escrevendo uma matéria sobre Qliphoth e tinha Goetia luciferiana qliphótica. Ou seja, eles pegaram o luciferianismo, pegaram a Goetia e pegaram o Qliphoth. As três coisas são de lugares totalmente diferentes. Pegaram o LHP, né, que é o Left Hand Patch, juntaram tudo, escreveram um livro, venderam, a galera curtiu e seguiu assim. E isso encanta muita gente. A Goetia, ela encanta porque nasceu a Poké-Goetia, que são pessoas que acreditam que você escolhe lá um Daimon qualquer, que eu chamo de espírito ou simplesmente bicho, e vai trabalhar com ele, vai dar tudo certo na tua vida. E basta você ir num Facebook da vida e começar a agradecer, né, algum tipo de coisa que você ganhou, e aí você é um grande evocador Goetia. Temos sites disso, canais no YouTube sobre isso, uma porrada de blogs, grupos, etc. E é uma grande histeria coletiva, com todo mundo na regra dos 50%. Ou seja, um cara, ele tenta arrumar um emprego, ele vai lá e pede para Boone. E aí ele consegue, então ele agradece a Boone. Se ele não consegue, ele diz que é normal. Ou seja, 50% de chance que ele tinha de conseguir. Se conseguiu, foi por causa da evocação. Se não conseguiu, tenta de novo e vai seguindo a vida. Então a gente vê os relatos sobre evocações, já eram bem patéticos há um tempo atrás. Obviamente a gente tem sim ótimos relatos de pessoas que realmente estudaram, praticaram e se esforçaram para chegar naquele ponto. Mas o que a gente mais tem são pessoas criando pequenas novels, certo? São pequenas historinhas que até são divertidas às vezes, mas não tem nenhum embasamento mágico ali, nem de prática e nem de estudo. O que é normal quando você é jovem. É o que eu sempre falo, se pra jovem é feio, pra adulto é pior ainda. E pra burro velho, nossa, chega a ser vergonhoso. Então eu citei inclusive a questão do ego em várias matérias, e as pessoas meio que aprenderam sobre o ego, mas não queriam abrir mão do seu ego. Por quê? Porque é muito complicado você estar estudando uma coisa, gostando de uma coisa, e vem alguém e diz que aquilo ali não é útil. Acontece? Nossa, durante todos esses meus anos de estudo, e não são poucos, muita gente acha que eu sou um garoto novo, até porque eu não coloco foto e etc, essas coisas,
Mas não, eu não sou um garoto novo, eu não comecei a estudar agora, eu já li muitos livros, eu tenho uma biblioteca enorme de livros que eu leio e não simplesmente que eu guardo no meu computador para falar que tenho livros. Então, essa galera nova, eles ou estão baseados em Wikipedia ou no projeto Mayhem, certo? Ou eles leram pequenas partes de pequenos livros ou de resumos, ou simplesmente viram vídeos no YouTube. E eles, ao invés de perceber que aquilo é um primeiro passo para você começar os seus estudos, eles concluem que já sabem daquilo tudo, porque hoje em dia é assim que funciona. O público é muito imediatista, e isso também infectou bastante os ocultistas novos. Eles acreditam que tudo tem que ser tão rápido quanto um Instagram, um Facebook, etc. O que não é verdade. Estudo e prática de magia é uma coisa que demora anos para você ter os seus primeiros resultados bons. Resultado ruim, mano, é muito rápido. Mas os resultados bons que valem a pena ser estudados, analisados e inclusive divulgados para que gerem debates e não discussão atrás de biscoito, isso demora muito. Então eu vejo uma galerinha aí com menos de 18 anos, saca? Tipo, evocando 72 espíritos goéticos e batendo no peito falando que tá certo. Obviamente, quando eu comecei a criar essas matérias falando sobre a realidade disso, essa galera ia ficar puta, mas eu não ligo, faz parte, saca? Não tem como você agradar todo mundo e a ideia nunca foi agradar ninguém. A Atos Negros, principalmente a Atos Negros, é um portal onde eu dou a minha opinião, dou minha sugestão e falo coisas que as pessoas normalmente não querem falar. Ou porque não sabem, ou porque tem medo da reação dos outros. Então, por exemplo, se você falar mal hoje em dia da Goetia luciferiana, que é a Goetia mais popular atualmente, cara, você vai ter uma legião de gente batendo o pezinho revoltado com você. Só que a grande verdade é que a Goetia luciferiana passou por vários autores medíocres que hoje em dia são adorados e transformaram a Goetia num kumbaya, onde você abraça a entidade e faz pedidos. É mais ou menos como se você tivesse uma avó ou um padrinho que vai dar coisas para você com simples idolatria. Só que, quando você faz idolatria, isso existe desde o começo dos tempos, todo mundo sempre adorou deuses, etc. A geração atual, para não parecer com a idolatria anterior, eles adoram daimons, espíritos, ou demônios, ou como eu digo, bichos. Por quê? Porque é pop, porque é diferente. Então, uma coisa que eu citei, inclusive, numa conversa no grupo, é que os demônios, eles nunca foram tidos como algo benéfico para a vida da pessoa. Porém, as gerações atuais, eles vão ao exato contrário disso. Sem ter base nenhuma do que estão falando e confiando em autores que são patéticos, eles acreditam que sim, você vai adorar um demônio e ele vai abraçar você e vai ser até teu amante. Então nós tivemos sim os casos de pessoas com Lilith, por exemplo, tendo Lilith como sua grande amante. Algumas pessoas falando que cruzaram aí com, sei lá, Paimon ou com qualquer Baal e até tiveram filhos, saca? Então a coisa tá um pouco fora da curva para essa galera, mas não é a minha galera, eu sempre falo isso. Essas pessoas que normalmente discutem, reclamam e não fazem debate, não é o público que eu quero alcançar e nem é o público que eu ligo, certo? Quando uma pessoa vai lá e fala, putz, olha só, eu acho que é mais ou menos isso de acordo com um determinado livro que eu li ou coisa do tipo, que não é a Wikipédia, deixando claro, porque a galera tá muito lendo a Wikipédia, inclusive dando Ctrl+C, Ctrl+V, e usando aquilo como embasamento total. Essas pessoas eu realmente não ligo, então, caso haja algum hater ouvindo esse podcast, espero que não, cara, eu não ligo. Se vocês se sentiram mordidos por causa das minhas matérias, eu vou continuar postando. Não é direcionado a vocês, porque realmente é um público que não me importa. Mas pra galera que tá começando e começou às vezes um pouco errado e leu aquilo e botou a mão no pensamento e pensou, puta que pariu, talvez eu esteja fazendo errado, é esse o público que eu tô alcançando. Porque ao contrário do que vocês percebem dentro desses grupos de ocultismo, de Facebook, etc., a galera gosta muito de ficar alfinetando uns aos outros. Líderes de grupo, pessoas um pouco populares, pessoas que têm canais no YouTube mais famosos, eles gostam de ficar se alfinetando.
eu não alfineto essas pessoas, eu normalmente alfineto autores que eu discordo e que eu pesquisei e vi que o material não era bom. E ainda assim, a galera veio mais ou menos no estilo igreja evangélica reclamar. Então o nome disso é ego, é adoração, é quase como uma religião. São pessoas que se tornaram crentes num meio onde a liberdade é algo muito importante. Então você ficar endeusando um sistema como se ele fosse a última coisa que você vai fazer na sua vida, endeusando um autor como se ele nunca tivesse cometido nenhum erro e nem escrito nenhuma porcaria, que é uma coisa que acontece muito com Crowley, você está sendo um crente. E no ocultismo, crente não se cria, não é uma boa ideia. E se você pensa assim, você está errado. Eu não tenho nada contra você. Tem muita gente burra no mundo, tem muito crente no mundo e vai continuar tendo, principalmente com as modas que estão saindo atualmente desse imediatismo. Então, galera, pensem nisso. O ego, a idolatria, os falsos autores que só querem ganhar dinheiro em cima de vocês, os falsos tarólogos, os falsos praticantes, as pessoas que criam canais não para trazer conhecimento, mas simplesmente para agregar público, para ganhar mais dinheiro em cima do público. Esse tipo de coisa tá aí. Talvez você seja uma dessas pessoas que tá babando o ovo de uma pessoa errada. Imperium Fortuna e Atos Negros, a gente não tá ligando para isso. Se alguém quiser ajudar, ajuda, porque gosta do material. A gente não vai lá e pega um título de mestre, de profeta, de porra nenhuma desse tipo, porque não é a nossa praia. A gente gosta de sabedoria, a gente gosta de estudar, e enquanto vocês estão nos seus Facebook xingando, batendo papo e se juntando com um monte de gente para dar dislike, para reclamar, para dar risadinha, a gente está estudando. Então, fica a dica. Não é diretamente para vocês que eu escrevo essas matérias. A Atos Negros é o meu hobby. A Imperium Fortuna é o meu trabalho. Então, o que vocês estão fazendo ali é perder tempo discutindo em Facebook, etc. Então, por hoje é só. Já chegamos nos nossos 10 minutos. Pra quem não sabe, a gente tem o nosso Apoia-se, a gente tem o nosso Pix. A galera tem ajudado bastante. Vocês já pagaram a hospedagem do canal, do portal, 2 portais na verdade. Vocês já pagaram registros SSL. Praticamente toda a área financeira que deveria ser gasta com os portais, os nossos apoiadores, que são as pessoas que realmente estão atrás de conhecimento, já pagaram. Eu agradeço muito ao nosso presente de Natal. Então, valeu galera, por hoje é só. Até a próxima, Fortuna.